Olá, tudo bem? Começa agora mais uma aula no nosso curso. Hoje vamos falar sobre como fazer amarrações de vedações em cantos e paredes cruzadas. Aula 6. Fazendo vedações com cantos e cruzadas. Agora é hora de construir as vedações de canto e cruzadas. Então, vamos em frente. Mas antes, vamos lembrar os equipamentos do pedreiro certificado. Capacete, luvas emborrachadas, sapato hidrofugado que não deixa a água entrar, óculos para proteger seus olhos e uma farda grossa de pedreiro que protege quem trabalha debaixo do sol. Nunca é demais lembrar que o pedreiro certificado sempre usa esses itens. Não se descuide. Agora, vamos fazer as vedações com cantos e cruzadas. Amarrações de vedações com cantos ou ângulo de 90 graus. Vamos começar pelas vedações que possuem cantos ou que formam ângulos de 90 graus. Se tivermos esse tipo de parede no projeto, isso vai estar nas plantas, nossas velhas conhecidas. Confira. Na planta baixa do nosso exemplo, veja que temos duas paredes que se encontram formando um ângulo de 90 graus. Ou simplesmente, aqui temos um canto. Podemos ver ainda o comprimento de cada vedação. Já a planta de corte com elevação permite ver as duas paredes de forma lateral e a altura delas, que no nosso exemplo é de 1 metro. Veja como as paredes que se encontram são indicadas no projeto da obra. Agora que já visualizamos no projeto as paredes com ângulo em 90 graus, vamos ver no exemplo como fazer a amarração delas. Pois bem, a amarração dos cantos é também conhecida como linha de encontro entre vedações em linha reta. Ela ainda pode ser chamada de engastamento das vedações. Passando para a obra, perceba que os blocos ou tijolos são empilhados do mesmo jeito que se faz numa parede singela. Só que aqui é preciso fazer as juntas verticais se desencontrarem. Ao mesmo tempo, veja que o cuidado agora é com o encontro da alvenaria. O engastamento que vai ser feito é que garante que as alvenarias tenham equilíbrio e também capacidade de suportar cargas, isto é peso, como um teto ou piso de segundo andar, por exemplo. Agora veja como a linha de encontro se mantém à medida que se levanta a vedação. Na primeira fiada, temos a linha de marcação rente a ela. Quando chegamos na próxima, a linha da segunda fiada cruza com a da primeira e esse cruzamento marca o canto que as duas vedações formam, ou seja, o ângulo de 90 graus que já falamos. Esse canto continua servindo de referência na próxima fiada e assim segue. Veja que é possível imaginar um traço que é exatamente a linha de encontro das vedações. Mas isso não é tudo. Para ter certeza de que as vedações estão formando um ângulo perfeito de 90 graus, use o esquadro metálico de 90 graus. Essa ferramenta que você está vendo. Mais uma vez, não esqueça de olhar o prumo e o alinhamento. E ainda, deixar as juntas na mesma espessura e com acabamento bem feito. Aproveite a argamassa que cai no chão para assentar o tijolo de cima. E já que falamos em aproveitar a argamassa que sobra para assentar o tijolo de cima, vamos ver nossa dica de hoje sobre a reciclagem de materiais na obra. Recicla Pedreiro.
Os restos de cimento e tijolos devem ser separados e guardados. Eles podem ser utilizados no aterro de ambientes construídos. E aí, João? Ô mestre, daqui a pouco eu termino esse serviço e já começo no outro canto. Ok, tá ficando bom. Tá vendo? Agora eu já sei tudo de amarração de canto e acabamento. Espera, também não é assim não. E se em vez de canto as vedações forem cruzadas? Cruzadas? Como assim? Cruzadas, desse jeito. Eita! Agora complicou. Complicou nada. Agora a gente vai ver como se faz. Amarrações de vedações cruzadas. Esse é o projeto que vamos executar, com paredes singelas que se cruzam num ângulo de 90 graus, como no desenho. Quando temos uma situação como essa, as amarrações são feitas de uma forma diferente, mas a ideia do engastamento dos tijolos continua valendo. Vedações cruzadas, primeira fiada. Se começa a primeira fiada do jeito que já conhecemos, um tijolo por vez. Cada passo é feito conferindo o alinhamento da fiada e também o prumo. Para isso, como você já sabe, nossa referência é sempre a linha de marcação. Quando chegamos ao cruzamento das duas fiadas, também se cruzam as linhas de marcação. Vedações cruzadas, segunda fiada. Quando se faz a segunda fiada, ela deve começar a ser executada colocando primeiro os tijolos que ficam em cima do cruzamento das primeiras. Depois de assentar os primeiros tijolos da segunda fiada, siga colocando os tijolos do cruzamento um após o outro, como estamos mostrando. Como é possível observar, a lógica da amarração é a mesma das primeiras fiadas. E do mesmo jeito, também é necessário manter a linha de marcação. Vedações cruzadas, terceira fiada. Para a terceira fiada, a regra é a mesma. Comece assentando os tijolos em cima do cruzamento da segunda fiada. Aí você terá a terceira fiada. Depois, complete com os blocos que vão formar o cruzamento da terceira fiada. A maneira que executamos até a terceira fiada se repete até completar a vedação. Em todo esse processo, o pedreiro deve conferir o nível das vedações. Isso pode ser feito com uma mangueira de nível, que você já sabe usar. Atenção ao fazer o acabamento das juntas com a colher de pedreiro. Sabe por quê? Porque se a argamassa endurece, fica mais difícil fazer o acabamento depois. Muita informação até agora? Então, vamos lembrar o que vimos. Revisão. Nesta aula, aprendemos a fazer amarração de vedações em ângulo de 90 graus. Que são paredes que se encontram, empilhando os blocos e deixando as juntas verticais desencontradas. Já as alvenarias precisam se encontrar perfeitamente, porque isso assegura o equilíbrio e a capacidade de aguentar cargas. Acompanhamos esse passo a passo até a terceira fiada. Depois, aprendemos como se faz a amarração de paredes que se cruzam. Nesse processo, depois da primeira fiada, as próximas vão sendo feitas, colocando primeiro os tijolos que ficam em cima do cruzamento da fiada de baixo. Vimos ainda por que você precisa ser caprichoso no acabamento das juntas. E assim, chegamos ao fim de mais uma aula do nosso curso de pedreiro de alvenaria de vedação. Não esqueça de exercitar o que aprendemos usando o seu material de estudo. Para tirar dúvidas, você deve procurar o professor na sala de aula. Até o próximo encontro e bons estudos!